Francisco Cândido Xavier, supérfluo e necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Que possamos estar sempre atentos aos sinais e saber o que realmente se faz necessário. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nosso amigo, companheiro de todas as horas, aqui, Senhor, estamos reunidos nesta casa para te agradecer primeiramente a oportunidade bendita de nos encontrarmos essa noite e aprendermos mais um pouco do Teu Evangelho. Querido Jesus, ampara todos que aqui se encontram, quer encarnados, quer desencarnados, que todos possam receber as vibrações de paz, de luz, de fortalecimento, de encorajamento. Querido Mestre, te lembramos também do nosso companheiro que vai nos trazer a palavra da noite, para que ele possa ser inspirado e amparado pelos amigos espirituais dessa casa. Querido Jesus, continue conosco neste momento, para que possamos, Senhor, aproveitar da melhor forma as palavras que o nosso companheiro irá nos trazer. Que a espiritualidade, amigo e companheiro, esteja presente nesta hora. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. É muito prazer que retornamos a essa casa. Nos sentimos bem aqui. Temos um carinho especial uns pelos outros. E é sempre um prazer retornar, reviver os amigos. Tomara que para todos a virada do ano, Natal, possa ter sido de reflexões, de união em família, de planejamentos a serem cumpridos, executados no campo espiritual, principalmente. Os materiais, eles existem sim, fazem parte, mas que principalmente possamos também fazer algo no campo da moral, das conquistas espirituais, para que possamos viver e viver em abundância, como disse Jesus. Nós iremos trabalhar na noite de hoje um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Esse capítulo ele trabalha sobre servir a Deus e a Mamon. E mais especificamente nós vamos trabalhar o item 15 e 14 e 15. Ali existem instruções dos Espíritos. A primeira, o 14, me desculpe se a pronúncia foi equivocada, é Lacordaire. Eu acho que é isso mesmo. Lacordaire? O meu francês ficou nas últimas existências, né? E a instrução seguinte fica por conta de São Luís, é fácil pronunciar. Repare, meus irmãos, que a instrução dos Espíritos ele vai trabalhar o desprendimento dos bens materiais.
aproximadamente 400 ou um pouco mais anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas e parte da sua vida em Corinto, viveu um homem, um filósofo, que se destacou por levantar a bandeira do desprendimento. Repare, há 400 anos antes de Jesus, ou seja, há mais de quase 2.500 anos do nosso tempo. Seu nome, Diógenes. Ele era muito conhecido pela sua maneira incomum de viver. Primeiro, porque andava com uma lamparina acesa em pleno dia, dizendo que procurava homens honestos, homens de bem na sociedade grega. Talvez fosse um pouco radical, né? Não precisasse da lamparina. Outra coisa que chamava a atenção, que ele combatia o luxo, ele combatia a riqueza, ele combatia o supérfluo. Entre algumas linhas, poderíamos dizer, salvando as proporções, que ele seria uma espécie de Francisco de Assis em matéria de desprendimento do tempo antigo. Logicamente que Francisco de Assis moralmente era muito mais elevado, mesmo porque Diógenes tem algumas situações da vida dele em que ele pegou um pouquinho pesado, ele era meio polêmico. Mas nós vamos ficar no aspecto da questão do desprendimento material, da luta contra o supérfluo, em dizer e apregoar e vivenciar que nós precisávamos de muito pouco para vivermos bem. Essa era a bandeira dele. Ele vivia dentro de um barril. Uma certa vez, andando por Atenas, ele já não tinha quase nada, apenas a roupa do corpo, uma caneca e alguns outros utensílios, mas era de uma inteligência incomum, apesar de se tratar de Grécia Antiga. Ele viu um garoto formar uma concha na sua própria mão e tomar água. Ele pegou a caneca que tinha e jogou ela fora, dizendo: esse garoto me deu uma lição de simplicidade, eu não preciso da caneca. Em uma outra oportunidade, Felipe III, que foi imperador da Macedônia, naquela época, a Macedônia havia conquistado o território grego, era uma potência militar, e Felipe III vira falar daquele cidadão que chamava a atenção e era querido pelas pessoas naquela cidade. E Felipe III disse para ele, depois de ver a situação estranha que ele se encontrava, quem ele era. E ele disse para um imperador, segundo conta a história: sou um observador da sua ambição. Olha a coragem dele de falar nesse tom com uma pessoa que a vida não custava quase nada. Esse mesmo Felipe III foi o pai de Alexandre o Grande, que também foi da sua época talvez o maior conquistador da época antiga, juntamente com Júlio César, o romano Júlio César. E teve um episódio também com Alexandre, o filho. Alexandre, certa vez, admirado pela vida daquele homem, aproximou dele no momento que ele estava num gramado em Atenas se banhando do sol. E Alexandre ficou entre o sol, a claridade do sol, e ele causando uma sombra. E Alexandre disse para ele: eu te admiro, e o que você me pedir, eu faço. Ele olhou para Alexandre e ele falou assim: a única coisa que eu quero de ti é que você saia da minha frente, pois estou recebendo os raios do sol. E a única coisa que eu preciso é de tomar banho de sol. Então, ele tinha colocações, uma maneira de viver totalmente diferente da época. Há 400 anos atrás, antes de Cristo, há 2400, as sociedades civilizadas, organizadas, o supérfluo, a algema dessas pessoas com a materialidade já era muito intensa.
pensa. Reparem, meus irmãos, que não era uma época tecnológica, não existia todo esse manancial de eletrônica, de conforto que a sociedade contemporânea goza. Mas já éramos nós, muitos de nós, porque somos reencarnacionistas, escravos desses bens transitórios, que não fazem nenhuma necessidade, uma maneira de viver. Não temos a necessidade de tê-los para vivermos uma vida tranquila e digna. Esses dias atrás, é interessante a gente falar sobre isso, porque a mídia, ela é formadora de opinião. E muitas pessoas pautam suas ações, as suas atitudes, a sua conduta naquilo que a mídia diz, e principalmente em determinados artistas. Então é importante, quando um artista fala algo sobre a vida dele, da sua experiência, para que as pessoas possam colher, tirar proveito daquela fala. Por muitas das vezes falam besteira, nós também falamos besteira, mas eles estão no ar, falando para milhões de pessoas. O Leonardo foi convidado, cantor sertanejo, foi convidado para falar, para participar de um programa cujo tema era felicidade. Não sei se vocês assistiram, tiveram a oportunidade. E o Leonardo revelou naquele programa que uma das maiores tristezas da vida dele foi não ter assistido, acompanhado o crescimento de seus filhos. O preço da fama. Porque o que começou essa conversa, perguntaram à pessoa que estava dirigindo o programa: e aí, Leonardo, como vai a carreira? Muitos shows? Aí ele falou: daqui para frente, cada vez menos. Aí ela espantou: mas por quê? Perdeu os fãs? Não, estou voltado para a família. Estou tentando recuperar algo que perdi e não sei se recupera. Talvez, meus irmãos, aí nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, aonde Kardec perguntou a espiritualidade sobre a questão do necessário, do supérfluo. Vocês prestaram bem atenção na fala do Chico Xavier, nessa página, que só essa página não precisaria falar mais nada, poderíamos ir até para casa, né? Com a lição que o Chico deu em nós. Muitos aqui são conhecedores dessa página. Mas na questão 715, o Kardec perguntou à espiritualidade assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. E, meus irmãos, às vezes experiências dolorosas. Porque ele não falou, mas talvez o que tenha feito o cantor Leonardo ver esse lado da vida foi quase a perda do filho. O filho dele quase desencarnou no passado. Então, quando às vezes nós vivemos uma vida onde tudo é saúde, tudo é dinheiro, tudo é conforto, tudo vai bem, de repente a força da própria experiência, como diz a espiritualidade, nos faz refletir que não é só de pão que vive o homem. Nós não somos seres materiais, nós somos seres imortais. Nós não estamos aqui para viver só em prol da matéria, em nome da matéria. E uma outra revelação que foi dada pelo jogador Zico, mesmo teor, falando sobre a sua vida, perguntaram a ele: Zico, jogador do Flamengo, que foi jogador do Flamengo, grande ídolo, o que te trouxe mais felicidade na vida? Ele falou muitas coisas, mas ter sido ídolo do Flamengo, ser um ídolo do Flamengo, foi um motivo de muita felicidade para mim, mesmo porque eu era muito novo, era muito jovem. E o que te trouxe mais infelicidade? Ele falou: ser ausente na vida dos meus filhos. Eu não vi meus filhos crescerem, eu não fui numa reunião de pais na escola, eu não levei meus filhos para pescar, eu não levei meus filhos num parque. E, meus irmãos, isso é fundamental.
Nós, homens contemporâneos, que já recebemos a mensagem do Cristo e estamos com essa mensagem rede viva através da doutrina dos Espíritos, não podemos mais ou não devemos mais poder, até podemos porque temos livre-arbítrio, mas não dá mais para o conhecimento que temos continuarmos nessa mesma tecla, trocar coisas transitórias e passageiras por coisas eternas. Eternas, só Deus, mas infinitas, coisas que vão, tesouros que vão nos acompanhar, não só por essa existência, mas por outras existências tantas. Repare que na 716 o Kardec pergunta a espiritualidade em cima desse tema. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Resposta da espiritualidade: sim, mas o homem é insaciável e nós somos insaciáveis. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. A pergunta que eu faço na noite de hoje, meus irmãos: cada vez mais o capitalismo nos convida ao ter. E nós já paramos para pensar em matéria de tempo. Como tem sido a nossa vida no dia a dia? Como nós temos organizado o tempo que cada vez parece que é mais curto? Como eu tenho dedicado o tempo que eu tenho dedicado à minha família? Qual o tempo que eu tenho dedicado à religião que escolhi seguir? Qual o tempo que eu tenho dedicado ao trabalho profissional que dele eu tiro o sustento? Será que a balança não está pesando mais para um lado em detrimento do outro? A gente vê aquelas imagens da Cracolândia, porque depois que a gente, eu repito isso sempre, porque é um sentimento que realmente toca no coração da gente. A gente vê aquelas imagens da Cracolândia, nós que já somos pais, verem jovens terem as vidas ceifadas tão precocemente, com um futuro às vezes brilhante pela frente, não se deram a chance sequer de ter filhos, de constituir uma família, de sentir, de perceber o que é verdadeiramente belo, o que é verdadeiramente justo, o que verdadeiramente preenche, que traz riqueza de tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, os ladrões não ambicionam, não invejam. E a gente vê, através dos especialistas, meus irmãos, que a grande esmagadora, a grande maioria daqueles jovens que estão naquele inferno, estão porque tiveram a ausência da família na sua formação. Isso não tenha dúvida, independente da classe social. Porque ali tem classe média alta também, naquele inferno. Às vezes, alguns impositivos impedem que até a pessoa tome uma escolha. Nesses dias atrás, onde a Prefeitura de São Paulo tem feito campanhas até em condição compulsória de trazer em casos extremos dependentes químicos para tratamento, me chamou a atenção em especial uma mãe, tem apenas 2 filhos, e os 2 viciados em crack, mas entregues à droga. Uma mãe que necessita sair de madrugada para trabalhar e só sai e só chega no final do dia. Não tem esposo, e aí a gente verifica onde está a causa geradora do problema. A ausência dos educadores primeiros, no acompanhamento. Porque, meus irmãos, por mais que a gente dê educação, amor, afeto, carinho ao filho, pode até que eles venham buscar caminhos dentro do vício, das paixões, que vão fazê-los sofrer e fazê-los a nós também. Mas tenho certeza absoluta, porque não são palavras minhas, são da espiritualidade, dessa doutrina, que quando tem um acompanhamento, a chance é muito menor. É muito pequeno o número de espíritos que a sua índole
vence na hora da escolha, apesar de ter uma bagagem pautada em uma doutrina, pautada no exemplo dos seus pais. Então eu pergunto, meus irmãos, na noite de hoje, inclusive é a colocação do Espírito Lacordaire nas instruções dos Espíritos, sem dúvida nenhuma o apego à matéria representa o principal obstáculo para a nossa evolução moral e espiritual. Ele diz assim ainda: às vezes encontramos pais que dizem que precisam trabalhar muito para dar um futuro digno a seus filhos. Como que a gente ouve isso? Eu preciso de uma boa faculdade, meu filho. Eu preciso de uma boa escola. Eu preciso dar conforto à minha família. Mas abre mão da família. É preciso que meditemos em torno desse tema. A doutrina fala que somos insaciáveis. Já paramos para pensar se já não temos o suficiente para viver dignamente? Se não dá para conciliar o ganho, a vida profissional com a vida familiar e com a religião? É lógico que dá, porque tantos aí nos estão dando exemplo que dá. Dá para viver em família, dá para viver a vida profissional e dedicar a ela, e dá para viver para a doutrina. O problema é que nós privilegiamos às vezes muito a vida profissional atrás daquilo que a espiritualidade diz. Por sermos seres muito apegados às riquezas transitórias, somos insaciáveis. Eu faço um planejamento, eu quero isso, eu conquisto. Eu sequer dou tempo de sentir o prazer daquela conquista, já traço uma nova e fico o tempo todo lançando os desafios, e eles são até importantes, porque uma vida sem desafio fica sem graça. Mas o problema é quando nós cometemos os chamados exageros. Cada vez mais está crescente, meus irmãos, filhos que não são identificados com seus pais pela ausência deles. Porque, meus irmãos, hoje esses que são pequenos, nossos tutelados, o que irá passar, o filme que irá passar na mente deles daqui a alguns anos, quando eles já estiverem adolescentes, quando eles estiverem adultos, não será com os iPod, iPad que nós demos a eles, com o aniversário, com bolo, com show pirotécnico, com a moto, com 18, nada disso. O que irá passar foi quantas vezes eu dei de mamar ele, quantas vezes eu troquei a fralda dele, quantas vezes eu cantei para ele dormir, quantas vezes eu levei ele no médico quando ele estava sentindo dor, quantas vezes eu acordei de madrugada para consolar a sua dor, quantas vezes eu falei para ele: meu filho, eu te amo. Isso não serve somente para os filhos, é para a relação do ser humano como um todo. Porque diante do avanço tecnológico, sem dúvida ele é necessário, percebemos que nós estamos nos tornando pessoas frias e isoladas. Falando de mídia, assisti também essa semana uma atriz global falar que um dos primeiros desafios para a vida dela em 2013 foi acabar com a página do Facebook. Por quê? Ela dialogava com todo mundo, mas à distância se sentia sozinha. Nós carecemos do calor humano, nós carecemos do olho a olho, de sentir a energia do outro. Como é bom chegar na casa espírita e receber um abraço sincero. Nós somos feitos para amar. Nós somos criados pelo supremo amor. Nós carecemos do amor. Nós carecemos da vida em relação. Mas a gente chega às vezes no restaurante, está o pai e a mãe e os 3 filhos, cada um no celular mandando mensagem para os amigos. Não há diálogo entre a família. Semana passada eu estava no teatro, o teatro estava rolando e a pessoa do meu lado mandando mensagem no celular, não estava nem aí para o teatro. Lá na avenida as pessoas caminham lá, os casais, os namorados, cada um com um iPhone, um negócio no ouvido lá dando som, e não há um diálogo. Nós estamos relacionando pouco, cada vez menos. Se antes era uma cultura sair de casa e passar na casa do papai e da mamãe, saber: papai, mamãe, como é que o papai passou essa noite? Aí ele sentiu um pouquinho de mal, mas melhorou. A gente passava para dar aquele bom dia. Hoje, com corre-corre que o capitalismo impõe, no máximo a gente manda um e-mail. Se precisar, manda um e-mail. Porque o telefone, pelo menos, a gente ouve a voz. As mensagens,
através dos meios de comunicação da internet são frias, a não ser que você tenha uma câmera ali e a pessoa está ouvindo a voz, nem todo mundo tem. Então precisamos meditar, não de maneira nenhuma que eu estou fazendo apologia contra a tecnologia, não, nós precisamos dela. Não está lá no livro dos Espíritos que o avanço intelecto proporciona moral? Sem dúvida, mas precisamos parar e pensar se o avanço tecnológico está fazendo bem, está contribuindo para o meu crescimento, para o meu relacionamento com as pessoas. Mais à frente nós colocamos aqui uma frase que está aqui, inclusive, do próprio Espírito, que ele diz assim, que eu achei muito interessante, para não perder ela na íntegra, vou ler. Em virtude desse desejo de aquisição, isso é na acordada que fala do Evangelho, destruí as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Cada vez que abraçamos cada vez mais a matéria, distanciamos do sentimento. Nada contra a pessoa trabalhar de forma honesta, conseguir através da sua profissão, da sua luta, uma vida confortável. Jesus, em maneira nenhuma na espiritualidade, vai condenar a pessoa a morar numa casa confortável, andar num carro confortável, ter um apartamento, nada disso. O problema é a gente lembrar daquela frase de Jesus assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Por onde ele tem andado? No livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico, ditado por André Luiz, de tantas outras histórias que a gente sabe que André Luiz contou nessas obras, tem uma que nos chama a atenção. Aquela obra praticamente vai e vem em algumas histórias, mas gira muito em torno da história do Antônio Olimpo com os irmãos, o Clarindo e o Leonel. Só para resumir, porque não é do Clarindo e Leonel e o Antônio Olimpo que eu vou falar, mas o Antônio Olimpo, cego pelo seu desejo de ter, uma vez tendo o pai desencarnado, quis tomar a herança dos dois irmãos. O que ele fez? Matou afogado com o açude da fazenda dos dois irmãos. Você se lembra dessa história? Os espíritos revoltados começaram a obsediar a família, levando Alzira, sua esposa, ao suicídio no mesmo lago. Vocês se lembram? Mas do que eu quero falar? O exemplo que Antônio Olimpo deu para o filho Luiz, que foi o único sobrevivente da família, não foi dos melhores, porque o pai sempre ensinou em primeiro lugar que o importante era ter o quê? Dinheiro. Tanto é que não pensou duas vezes em tirar a vida dos irmãos. E Luiz era aquela pessoa obcecada pelo dinheiro. Quando Alzira perde o apoio, a espiritualidade para cuidar do caso de Luiz e também de Antônio Olimpo, porque Luiz estava sofrendo uma obsessão dos tios, porque os tios não aceitavam a posse de Luiz, de todo o patrimônio, porque eles viam que o patrimônio era um deles. E assim também nós faremos. Vamos desencarnar se, abrimos aqui um parêntese, se vivemos a vida achando que tudo é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, esse apartamento é meu, essa mulher é minha, esses filhos são meus, esse centro é meu e etc é meu, vamos ter a dificuldade que esses espíritos tiveram. Porque a hora que os descendentes ou outras pessoas, um genro, se apossar aquele genro, a gente não vai muito com a cara dele, que a gente lutou com a filha para não casar com ele, daí a pouco o genro fica tomando conta da herança toda. Não vamos ficar revoltados no plano espiritual, porque eu sou dono. E assim se sentia o Leonel e o Clarindo. Começaram a obsediar o Luiz, ao ponto do Luiz, meus irmãos, ser muito rico, ter muito dinheiro, dormir em cima do dinheiro, assim descreve André Luiz, e assistir o filho passar fome, a mulher passar fome, os animais da fazenda passarem fome, a fazenda caindo sobre a sua cabeça e ele não ter coragem de gastar um tostão. Por quê? Os tios, aproveitando a inclinação dele, não deixavam. A avareza é doença espiritual. Não faltam espíritos que se comprazem com esse comportamento, que vê em nós uma oportunidade
oportunidade de trabalhar. Lá em Itaperuna, conheci um jovem que ele era carroceiro. Ganhava o seu tostãozinho ali, 20 reais aqui, 30 reais a colar. Ele, de repente, apareceu com um patrimônio gigantesco. Muitos dizem que ele ganhou na loteria, e eu acredito. Só que ele ficou cego pelo dinheiro de tal maneira. Engraçado, uma pessoa que passava dificuldade, vivia ali na pá e na enxada, mas ficou escravo do dinheiro de tal maneira que ele apresentou um quadro. Deixa eu até contar isso para vocês aqui no centro. Ele apresentou no ano retrasado um quadro de meningite. Foi hospitalizado. Não tinha um plano de saúde porque achava que o plano de saúde era caro demais. Entrou pelo SUS, o atendimento não foi lá essas coisas. Não teve um atendimento como se tivesse entrado no particular ou pelo plano. Num estado bem complicado, deu entrada no domingo, ficou mal segunda, terça, quarta-feira. Na quinta-feira ele apresentou uma melhora. Na sexta-feira era dia de ele receber juros, porque ele era agiota. E ele falou com o médico: eu não fico aqui de jeito nenhum, porque quem recebe o juro do meu dinheiro sou eu, nem minha mulher nem meus filhos fazem isso. E aí o médico falou com ele, porque ele arrumou uma quizumba dentro do hospital. O médico falou com ele: você pode até ir, mas você vai assinar aqui para mim um termo de responsabilidade. E ele foi. Recebeu o juro, num sábado complicou, desencarnou no domingo. O problema, meus irmãos, não é ter a posse, o problema não é ter o dinheiro, o problema é o que nós fazemos com o dinheiro. Mais à frente um bocadinho, na questão 922 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler para os nossos irmãos, todos aí têm sem dúvida nenhuma decorado essa passagem, que diz assim: não existe uma medida, o que traz a felicidade para um, proporciona às vezes desgraça para outro. Existe um elemento capaz de proporcionar felicidade a todos, e a espiritualidade nos dá a receita para essa felicidade. Na questão 922, a resposta da espiritualidade diante da pergunta do mestre de Lyon é assim: para a vida material, apóstolo necessário; para a vida moral, consciência pura e fé no futuro. É interessante, meus irmãos, nós analisarmos até uma outra questão que me veio agora aqui à mente. Eu assisti também, estou falando muito de programa hoje, né? Sobre essa questão de dinheiro e felicidade. Ainda falando desse programa que falou, o tema era felicidade, não tinha como escapar essa pergunta. O dinheiro, ele traz felicidade? E aí, pessoas famosas deram as suas opiniões. Alguns falaram que sim, a grande maioria falou que não. E teve uma aí especial que chamou a atenção. Essa jovem, aliás, não era nem jovem mais, ela era uma mulher aproximadamente dos seus 45 anos, muito bonita, vistosa, bem vestida. Ela é uma das maiores empresárias, não falou o nome dela, não falou a marca dela, mas ela tem uma marca de moda aí no Brasil, onde ela tem hoje aproximadamente 100 lojas e em torno de 1.000 funcionários. Ela é milionária. Só que essa pessoa já passou fome. Então, como ela viu os dois extremos, a miséria, e ela viu a fartura, está vivendo, a pergunta que foi feita a ela: fulana, o dinheiro, a riqueza te trouxe felicidade? Ela não pensou duas vezes, não. Aí ela perguntou por que não trouxe felicidade. Ela falou: inegavelmente, o dinheiro fez com que alguns sonhos que eu tinha, como viajar, como às vezes andar às vezes num carro melhor, morar numa casa boa, dar aos meus filhos uma escola melhor, a minha família, minha mãe, uma vida melhor, isso tudo o dinheiro proporcionou.
Agora, mesmo na miséria, mesmo nos dias de fome, eu era feliz. Aí todo mundo ficou assim: como pode alguém passar fome e ser feliz? Aí que vem a essência da coisa. Ela disse que apesar de ter dias de dormir com fome, ela, os irmãos dela, se me fala a memória, são 8, mais ou menos isso. Ela disse que a família tinha muita união, que tinha muito amor, que tinha muito afeto, que a família era uma só, era muito sólida. Então, meus irmãos, esses valores a gente não compra, a gente não adquire eles com dinheiro. As pessoas ficaram emocionadas porque é uma grande verdade e ela teve coragem de falar sobre. Por muitas das vezes, meus irmãos, aquilo que nós falamos sobre os sonhos, eu tenho um sonho e só vou ser feliz se realizar esse sonho. Ou vamos aproveitar a viagem que nós vamos ter que fazer para chegar à realização desse sonho. Final do ano, você quer fazer uma viagem para uma cidade. O meu desejo esse ano é fazer essa viagem. Você só vai ser feliz se bater o pé dentro dessa cidade? Por que não ser feliz agora? Ou por que não ser feliz contemplando a beleza dos lugares que vão? Você vai ter que passar para chegar nesse objetivo. Eu pergunto para os meus irmãos: nós somos felizes? Meditemos nesse instante na noite de hoje. Nós somos felizes? Meus irmãos, nós somos felizes. Eu tenho certeza absoluta que, independentemente do problema que vocês possam estar passando na noite de hoje, desse ano, no ano passado, nós somos felizes. Perdemos às vezes isso de vista, mas deveríamos todo dia, ao dormir, ao levantar, falar com Deus o quanto nós somos felizes. Porque ainda falando de felicidade, a felicidade ela está intimamente ligada às questões, ao desprendimento da vida material. Eu gosto muito de analisar o comportamento humano, associando o comportamento humano à doutrina. Aconteceu essa tragédia há 2 semanas atrás, lá em Santa Maria, e são vários os programas que falaram em torno do tema. Aí convidaram, eu nem sabia que existia, um rapaz que escreveu um livro sobre aquela história do incêndio de 61 do Gran Circo Americano em Niterói, que foi falado, né? Toda a questão espiritual daqueles espíritos ali reunidos por Humberto de Campos. Vocês se lembram disso? E aí foi perguntado ao escritor, que ele fez um levantamento minucioso daquela tragédia, buscou as famílias que ainda existem, que sofreram com a tragédia. Ele até falou assim: realmente o incêndio parece, não é confirmado, mas tudo leva a crer que foi criminoso, mas se não houvesse realmente aquela lona com a capacidade enorme de se inflamar, se tivesse saída de emergência, teriam morrido algumas pessoas, mas nunca 503. O que colaborou foi a estrutura, como também esse último desastre. Mas o que chamou a atenção foi quando perguntaram a ele, porque os programas, a mídia, a opinião pública, ela quer de alguma maneira levar conforto para aquelas famílias. E nós devemos fazer isso também através das nossas orações. Porque às vezes a mídia para de passar, ninguém se lembra mais, ou quase ninguém, das famílias que hoje choram lá na serra. Aquela mãe que perdeu o filho, para a mídia a tragédia passou, mas para ela não passou ainda. Talvez a reencarnação toda não passe. Então por isso que eu falo, meus irmãos, que nós somos felizes. Mas voltando ao Gran Circo, perguntaram a ele: você teve a oportunidade de sentir, através do seu livro, através do relato das pessoas que sofreram diretamente com a tragédia,
se é muito difícil vencer o trauma. Aí ele disse, sem dúvida, é muito difícil. Tem pessoas que até hoje não conseguiram se libertar do trauma da tragédia. Mas um caso em especial me chamou a atenção. Aí que entra a questão da felicidade, independentemente, meus irmãos, do o que? Da tempestade que está sobre nossas cabeças. Porque o mundo, ele é de prova e expiação, né? Ele falou assim, Dona Leninha perdeu toda a família naquela tragédia. Só sobrou ela, porque não estava lá. E eu jamais, nunca conheci, nunca tive notícia de uma pessoa que ama tanto a vida quanto ela. Jamais vi uma pessoa que sorri de uma forma tão espontânea quanto ela. Jamais vi uma pessoa com tanta energia positiva para doar quanto a Dona Leninha. Então, meus irmãos, nós sabemos que todos nós reagimos de formas diferentes diante das tragédias, né, diante das dificuldades da vida. Agora, sem dúvida nenhuma, se cada vez mais, na medida que for possível, utilizarmos a doutrina dos Espíritos para nos espiritualizar, diminuir um pouquinho mais, sempre que possível, a influência da matéria no nosso comportamento, diante das provações, nós seremos mais fortes. As pessoas que conseguem vencer as situações difíceis da vida são pessoas mais espiritualizadas. E todos nós podemos ser pessoas mais espiritualizadas, porque essa é a finalidade da doutrina dos Espíritos, nos espiritualizar mais, dar valor à amizade, dar valor ao sorriso, procurar dar um sorriso, procurar sentir. Ontem eu encontrei com uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ele, e ele passou por um turbilhão nessa encarnação, terrível na vida, e eu falei para ele, eu te admiro cada vez mais, meu amigo, eu já te admirava, e você, eu te admiro cada vez mais, porque você passou por toda essa enxurrada de problemas na sua vida, e você deu uma baqueada, e olha que nós oramos por você, por tanto que gostamos de ti, mas você sobreviveu. Você está aqui de novo com a gente, ainda melhor do que quando te conhecemos. E é assim a vida. Cada vez mais, meus irmãos, valoriza a família, valoriza o filho que Deus te confiou a responsabilidade de educar, valoriza o esposo e a esposa que Deus te deu através do planejamento reencarnatório, valoriza a oportunidade de estar dentro de um tempo como esse. Absorva tudo que a espiritualidade nesse momento está a oferecer para nós, seres que sentimos a sede da água, essa água verdadeira que só a espiritualidade traz, que mata a sede do Espírito, não é a água da torneira, não. Aproveite o gesto simples, porque são as coisas simples que fazem diferença. Não vamos daqui a pouco pegar tudo que temos e lançar para os pobres, não temos condição para isso ainda. Mas tenho certeza absoluta, se começarmos a trabalhar pelas extremidades, de pouquinho, trabalho de formiga, a nos vigiar cada vez mais o que verdadeiramente é necessário para que eu viva bem, e o que não tem nenhuma importância, começar a fazer esse processo, a vida vai ficar mais leve, mais suave. Quantas vezes eu deito na cama, preocupado com o cheque que vai compensar amanhã, porque eu fiz uma dívida que não precisava fazer. É o cartão de crédito que está por vencer. Chego irritadíssimo em casa e às vezes desconto na minha esposa, e às vezes desconto no meu filho. Eu tenho um carro modelo 2009, mais uma coisa me formiga que eu tenho que comprar de qualquer jeito, o carro 2013, porque ele é diferente.
às vezes a condição financeira nem permite, mas eu me sacrifico, e esse sacrifício custa caro, porque tira a paz. Tira a paz. Quem é que dorme tranquilo com dívida? Quem sente o sorriso do filho de uma criança com o coração atormentado porque está funilado numa dívida? Está correndo risco, às vezes, de ter o nome manchado? O capitalismo, essa ideia do consumismo desenfreado, também nos impõe a isso. Então vamos tentar viver de maneira simples, dando valor às coisas verdadeiras, como diz, quando a gente fala, e vê até que agora em memória, quando a gente fala de Pedro, quando a gente fala de Filipe III, esse imperador da Macedônia, ele batizou uma cidade grega com o seu nome, Felipe, que foi muito importante, 60 anos depois da vinda do Cristo, para a propagação do Evangelho em solo europeu. A gente sabe que Paulo, quando encarnado, lançou o Evangelho aos corações endurecidos, por muitas das vezes através de cartas, né? E uma das principais cidades aliadas de Paulo foi a cidade de Filipe, onde viviam os filipenses. Ali, pela pouca influência dos judeus, Paulo, Timóteo e Lucas viram uma chance e tanta para entrar no Evangelho pelo solo europeu. Então tem nessa carta, uma dessas cartas, essa carta aos Filipenses está dividida em 4 capítulos, se eu não estou enganado. E um desses versículos, desses 4 capítulos, tem um conselho que Paulo nos dá, que tem muito a ver com o tema, e que deveríamos, assim como essa página supérflua e necessária ditada por Chico, deveríamos meditar por ela, com ela, todos os dias de nossa vida. Paulo diz assim, entre outras coisas, eu não sei se lembram dessa passagem: assim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, disso deveis ocupar os vossos pensamentos. Muita paz para todos vocês, que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu quero dizer a vocês que eu desejo a todos um 2013 de muita paz no coração, de muita união em família, de muitas aquisições no campo do amor, do afeto, da sinceridade, da amizade, da irmandade, e que vamos chegar no final de 2013 seres muito mais realizados, cada vez mais, porque a lei do progresso ela não para. Graças à bondade e misericórdia de Deus. Muito obrigado.